Já foi uma profissão que empregou centenas de pessoas há mais de 50 anos. Agora são pouco mais de 80 as guardas de passagem de nível dos caminhos de ferro de Portugal. Um ofício que para muitos foi passado de geração em geração e que agora está prestes a deixar de existir, dado os progressos da tecnologia. A Record TV conheceu uma das últimas guardiãs que fez dos carris as linhas de uma vida. Quantas vezes já viajamos de comboio é uma questão um tanto ou quanto ambiciosa. São viagens que não se apontam num caderno, de tão banais que possam ser. Sem dar conta, cruzamos cidades, aldeias, campos e cultivos. Passamos rios e um sem conto de estradas. Paramos em estações e apiadeiros. Entraram e saíram passageiros. E o comboio seguia caminho. E mal reparávamos que em muitos sítios, nos quais as linhas de comboio rasgavam povoações, era alguém que nos cedia ordem de passagem. E quantas vezes não ficámos parados no carro ao sinal vermelho de uma passagem de nível? Ficávamos ali a aguardar que o comboio partisse e ao mesmo tempo a contar as carruagens. Depois lá se abriam as cancelas. Agora muitas são automáticas. Poucas e cada vez menos são fechadas por alguém. A velha profissão de guardas de passagem de nível tem os dias contados, mas até que o tempo e a tecnologia o permitam, ainda haverá alguém que faça dos caminhos de ferro as linhas de uma vida. É quase sempre uma mulher. Pelas mãos dela, abrem-se e fecham-se as cancelas para que o comboio passe. Os carros, caminhões, tratores e motociclos param, quase em jeito de vénia, a uma das inovações mais revolucionárias da era industrial. Em Mato de Miranda, ao quilómetro 93 da linha do Norte, ainda há quem guarde todos os carros e composições que atravessam esta aldeia da Golgã. Quando era a cancela, que está aqui há um mês, tanto aqui, agora tínhamos uma cancela que era puxar a coisa, que ainda estão ali abaixo. Olha, amiga, que aquilo era mesmo de roer, já andava a ficar um bocado, as minhas costas até agora têm andado bem. Quando chegava ao fim do turno estava cansada, já me sentia assim um bocado cansada com a puxar a cancela, já. As velhas cancelas datadas do século XX foram recentemente postas de lado. Serão sempre um dos símbolos enigmáticos da segurança dos caminhos de ferro. Estas foram manuseadas centenas de vezes por dia, milhares de vezes por mês e ao longo de muitos anos, não fosse a linha do Norte a mais movimentada do país. O ofício foi em muitas famílias passado de geração em geração. Mas a história de Maria do Rosário nas passagens de nível não começou nem pela mãe ou pela avó, mas sim pela necessidade de sustentar a família. Eu sou guarda de passagem de nível, vai fazer 40 anos em abril que vem. Portanto, tenho 39 anos de passagem de nível. O dia em que decidi esta formação, decidi logo porque eu estava mesmo aflita para trabalhar. Tinha um filho, o meu marido trabalhava numa empresa que não o pagava e eu estava aflita para trabalhar. Eu estava deserta para tudo. Pronto, e fui à formação, fui fazer os meus exames, fui fazer as minhas coisas que eles mandaram. Ao fim nem chegou um beijo, já estava a trabalhar. Foi ao pé da passagem de nível da Caixarias, chamava-o o 38, o 138. Foi lá o primeiro dia da minha vida. E desde então já se passaram tantos outros. Rosário é, há praticamente 4 décadas, uma das mulheres que poderá ter visto ao lado de uma pequena caserna de madeira, agora de material mais resistente, que de dia ou de noite, ao sol ou à chuva, fizesse frio ou calor, estava ali, próxima da linha dos caminhos de ferro, a dar indicações de passagem aos comboios e a abrir as cancelas para os condutores poderem seguir caminho. As pessoas são um bocadinho impacientes quando vem a hora de a cancela fechar e terem que ficar à espera que o comboio passe. E mal educadas, ofendem-nos para caramba.
Sim, e mal educadas. Muitas vezes a gente tem que as fechar porque tem. E depois quando eles estão... as pessoas também têm razão porque, no fundo, o tempo é todo contado, não é? E depois quando abalam um comboio e depois quando abalam um e vem logo outro, a cancela continua. Estão aqui às vezes aos 20 minutos. Depois estão. De lá entram. Nem vale a pena dizer. E a gente ouve, eles julgam que a gente não ouve e julgam que a gente é que tem a culpa porque não abre a cancela. E só se abre quando realmente se pode. Antes que era bom. Não. E nem facilita. Nem facilita. As funções do meu trabalho tenho-lhe muito respeito. E tenho muito medo porque isto é um risco. Qualquer distração poderia trazer sérios problemas a Maria do Rosário. Em caso de acidente na passagem de nível, seja por atropelamento de um ciclista ou do abalroamento de um carro, a guarda teria sempre a sua cota parte de responsabilidade. Por outras palavras, culpa. Se a gente numa passadeira na estrada paras ao sinal vermelho, também tens que parar ao sinal do comboio vermelho. Pronto. A pessoa só lá vai e só lá fica se realmente quiserem. Porque querem. Porque eles terem a sua salário que o sinal está vermelho, olha ali naquela. Veio do comboio, traça-se lá, na mesma. Não, tem. Não. Pronto, porque isto é tudo muito normal e se a gente pensar, as pessoas estão muito estressadas, é tudo muito a correr. Desde que dedica parte da vida à segurança dos caminhos de ferro, só houve uma única situação que acelerou o coração de Maria do Rosário. Foi há 20 anos, em Caxarias, que desenrolou pela última vez a bandeirola vermelha para que o comboio parasse e o pior não acontecesse. Um senhor com uma carrinha a dar a curvinha com muito álcool e a entrar, que ele tinha assim uma entrada assim com um bocadinho de jeito e ele, em vez de entrar e fazer o jeito para entrar dentro da perna, foi a direito para dentro dos carris. E agora fui para ir buscar os meus utensílios para parar o comboio. Eu telefono para a estação, eu vou para ir pôr os meus petardos e ir pôr a minha bandeira, mas depois tive logo pessoas que me ajudaram a virar a carrinha para o outro lado. Nessa vez afrouxou, parou o comboio, pois claro, mas quando nem era preciso, a carrinha empinaram-na. Tiraram o homem lá de dentro e empinaram-na para o outro lado. Foi o único susto que apanhei, felizmente. Sustositos, isso a gente apanha, é sempre. Ou porque um atravessa depressa ou assim. Mas o mais que eu tivesse que parar os comboios, mandar parar os comboios, foi essa carrinha. Sustos que viveu na primeira pessoa, ali junto à caserna, na companhia de só e si mesma. Eis então a pergunta que nos inquieta. Qual é o lugar do medo? Não tenho medo, pronto. Graças a Deus nunca fui medrosa também. Mas ele existe cá. Eu penso no medo, mas no fundo, lá, vamos embora. Tem que ser. Esta profissão é solitária? Para quem gostar de falar ou quem gostar de conviver, é. Mas quem gostar de estar sozinha e estar no meu canto, que é isso que me acontece a mim, gosto de estar assim, não é? Gosto de estar com atenção ao meu trabalho, daquilo que estou a fazer e gosto de estar cá na minha paz. Não quero cá ninguém, não. Para mim não é solitária, pode ser para muita gente que gostar de conversar, porque eu estou sempre a fazer crochê também. Nunca estou quieta. Nunca estou quieta. A agulha pousa ao toque da campainha de aviso de aproximação do comboio. E mais uma vez, sem ter uma ideia clara de quantas vezes o faz por turno, Maria do Rosário fecha as cancelas e sinaliza o maquinista. Já há muito comboio de dia, há muito comboio. Noite nem tanto, mas de dia há muito comboio. E já decorou os comboios que passam? Não. De onde é que vêm? Para onde é que vão? Sim, sabemos os de horário, também sabemos os comboios que são de horário. Agora que eu decoro assim, não, então é mais um. É mais um. Depois deste vem outro. Por aqui passam os comboios regionais, interregionais, alfa-pendulares, os espanhóis e os de mercadorias a qualquer hora do dia. Tem alturas em que Maria do Rosário não chega a parar sequer um minuto. Um quarto de hora é no limite, a maior pausa que tem. Não há uma única refeição que se coma quente e o mesmo chá volta a ser aquecido 3 e 4 vezes, quantas forem precisas. O turno de hoje termina à meia-noite.
O trabalho há de continuar pela mão de outra guarda de passagem de nível. A essa hora, já não há comboios que levem Maria do Rosário para casa, em Caxarias. O horário obriga a fazer da antiga casa do chefe de estação de Mate Miranda a sua terceira habitação. Lá tem um quarto modesto, onde passa as noites até que sejam 7 e pouco da manhã, para depois regressar à terra. E claro está, a segunda casa é esta, creme amarelada de portas de alumínio, com uma janela grande o suficiente para que não seja preciso sair dela em dias de temporal para sinalizar os maquinistas. É das poucas guardas de passagem de nível que resistem ao avanço da era moderna. Segundo dados da Infraestruturas de Portugal, na década de 60, os caminhos de ferro nacionais eram vigiados por mais de 1.600 guardas. Ainda antes da viragem do milénio, guardar as passagens de nível era o trabalho de mais de 800 pessoas. Em 15 anos, o número de guardas caiu para os 99. Este ano, restam 81. É a chegada ao fim da linha. Mas também há passagens de nível em que simplesmente o homem foi trocado pela máquina. As 42 que ainda são guardadas por mulheres, porque na história deste ofício muito poucos eram homens, não serão por muito mais tempo. Eles dizem que até é fins de extinção. A gente já somos como um animal, que eu encarei isso assim. Isto é uma categoria em fins de extinção. Dentro de 2 ou 3 anos, aqui, por exemplo, em Mate Miranda, esta casa desaparecer? Acha que está na hora de ir embora? Vou-me embora. Vou-me embora, mas não vou parar, é só se adoecer. Não vou parar. Se houver aqui no nosso cantão, aqui entre o entroncamento e ali Santarém, sim, vou, até acabar. Isso vou. Agora, assim, para mais longe, lá para o Voga, que é mais que lá há, se calhar não. Agora, aqui sim, aqui até acabar. Tudo que queria em tenra-idade era ser costureira. Mal sabia que anos mais tarde, por força da necessidade, havia de se dedicar a outras linhas que não as dos tecidos.